Olá, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para a nossa EBD online da Segunda Igreja Batista em Fragoso. Desde já, quero desejar aos irmãos que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, né, e aproveitando essa oportunidade, já pedir aos irmãos que possam estar dando aí um joinha, compartilhando, né, a nossa página, para que possamos estar abençoando também outras pessoas. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, a nossa aula desse domingo é a aula de número 11, Liberdade Religiosa e Ordem Social. É um tema muito relevante para o nosso momento, para o momento no qual se encontra, né, a nossa igreja. É um momento de grande importância para o povo de Deus, para os cristãos, né, que assim cultuam ao Senhor Jesus dentro de uma sociedade onde existem outras religiões. E o nosso papel é de extrema importância, de grande relevância para os nossos últimos dias. Antes de darmos já demos o nosso pontapé inicial, mas vamos estar orando também, né, vamos estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, por esse momento, por mais uma aula, Pai querido, e nós, desde já, nós consagramos nas tuas mãos esse momento, consagramos nas tuas mãos a tua palavra, tudo que será lido, tudo que será falado, pronunciado aqui, Pai, que seja através do teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar mais uma vez, como nos tem ensinado, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a vida dos irmãos que vão estar assistindo esse momento, essa aula, essa EBD, e que seja de grande proveito para o crescimento espiritual da vida de cada um deles, Pai. No nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, o nosso texto base, né, o nosso texto áureo, né, ele se encontra lá no livro de Josué. É uma passagem bem conhecida de todos, né? Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, né? E eu vou estar lendo aqui nesse momento, Josué 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, esse texto aqui, dentro de tanta multidão que saiu do Egito, a gente lendo o texto, a gente observa que apenas Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Josué é o sucessor de Moisés, no caso, que teve o privilégio de introduzir o povo na terra prometida, né? E local habitado por adoradores de vários deuses. E nesse momento Josué disse ao povo: escolhei hoje a quem vocês vão servir, né? Para você, nós temos o entendimento dessa liberdade que Deus deu ao povo, né? O povo ia entrar naquela terra e lá estavam habitando aqueles povos que cultuavam outros deuses. E daquele momento em diante, da experiência que o povo já havia tido durante todo aquele momento, aquela peregrinação do deserto, o povo experimentou o Senhor. Deus se manifestou de forma poderosa, magnífica, extraordinária aquele povo, né? As gerações, tanto que ficaram, que padeceram no deserto, como também as gerações que dali para frente também experimentaram, viram o poder do Senhor. E chegou aquele momento ali do povo entrar naquela terra, e era aquela escolha de estar servindo ao Senhor ou estar servindo aos deuses pagãos. E quando a gente se depara com esse tema sobre liberdade religiosa, a gente vê a nossa sociedade também hoje, né, onde existem várias religiões. E o interessante, algo fantástico, meus irmãos, é que no nosso país, ele é um país tremendamente abençoado com relação a isso, porque nós temos essa liberdade religiosa, né? Nós podemos cultuar ao Senhor, né? Nós temos essa ordem social, né, que ela nos favorece, e também ela favorece ao Evangelho, né, a pregação, né, ao crescimento do Evangelho.
Bem, meus irmãos, a gente vai dando continuidade, a gente tem aqui alguns tópicos importantes para serem tratados, né, na nossa revista. Né? E a pergunta que a gente faz, né, nesse momento é: o que é liberdade religiosa? Né? O que é uma ordem social? Né? Quando nós falamos em liberdade, a gente temos alguns exemplos, né, de expressão, né? Liberdade de expressão, né? Aquela liberdade em tempos de internet, liberdade de informações políticas, liberdade de imprensa, temos também liberdade de pensamentos, né? E temos a nossa liberdade religiosa, né? A nossa liberdade religiosa. E a gente tem também na lei, né? Lá na lei, na nossa Constituição, nós temos aqui o nosso parágrafo 6º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. E nesse momento eu gostaria de estar lendo com os irmãos, né, esse parágrafo 6º do artigo 5º. Diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as liturgias. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e as liturgias. Ora, meus irmãos, vejam isso aqui: a liberdade e o direito que todos nós temos como cidadãos brasileiros de estarmos praticando, estarmos colocando em prática a nossa religião. Mas aqui também, meus irmãos, há algo importante também, que nós, como servo do Senhor, como crente em Jesus, como crente batista, a nossa compreensão com relação a isso, cabe aqui uma compreensão. Esse direito à liberdade de cultuar que nós temos, também devemos atentar para a liberdade que outras religiões também têm também, de estar cultuando também, de estar fazendo ali o seu culto litúrgico nas suas crenças. É um exemplo bem prático. A gente podemos sair, podemos estar na praça cultuando, podemos estar ali glorificando o nome do Senhor, mas também, meus irmãos, ao mesmo tempo, outras religiões também têm esse mesmo direito de estar ocupando aquele local público ali, fazendo o seu trabalho, cultuando ali em que eles acreditam também. O mesmo direito que cabe a nós também, cabem a eles. E isso é muito importante para nós, como servo do Senhor, como crente batista, termos esse respeito, essa compreensão, porque é uma liberdade de escolha, né? É uma liberdade de escolha. E nós estamos debaixo, primeiramente, da lei do Senhor, da palavra do Senhor. E depois nós estamos debaixo da lei de um Estado, de um governo. E isso é bíblico. Nós temos passagens bíblicas que falam sobre esses tópicos. Lá em Romanos 13, fala sobre isso. Toda autoridade governamental procede ou foi instituída por Deus. Toda autoridade ela foi instituída pelo Senhor. Então, Deus tem o controle de tudo. A autoridade ela está não para seu benefício, mas para cumprir o propósito do Senhor. Isso vem do passado, essa questão de toda autoridade, todo o poder foi dado ao Senhor, foi dado pelo Senhor aos governos. Houve uma má interpretação durante a história, né? Que no passado, na Idade Média, esses líderes, né, esses reis, eles usavam isso para oprimir o povo, esse poder que eles falavam que era dado por Deus, né, e oprimiam o povo. Mas é ao contrário, esse poder, essa liberdade dada por Deus, esse poder dado por Deus, era para abençoar o povo, era para fazer com que a nação crescesse, e também era para cumprir um propósito maior, que era o propósito de Deus, é a vontade de Deus, soberana de Deus, sobre o Estado, sobre os governos, né? Isso é importante também nós estarmos aqui também destacando esse ponto. E nós temos também outro ponto importante, né, que está lá no livro de Mateus também, que fala sobre isso, né, o Sermão do Monte. Vamos estar falando um pouco mais sobre isso à frente, né, sobre a questão da liberdade religiosa, sobre a questão da ordem social, né, e vamos estar
fazendo aqui nesse momento, irmãos, uma rápida leitura da nossa revista, é o que é liberdade religiosa, né? Vamos definir um pouquinho aqui o que é liberdade religiosa. E diz assim: entende-se por liberdade a capacidade de escolha, de decidir, dada por Deus ao homem na sua criação. Lá em Gênesis 1, versículo 26, nós podemos confirmar essa palavra aqui do autor, né? Essa liberdade que Deus dá ao homem, esse domínio que Deus dá ao homem sobre a natureza, né? Sobre os animais. Tem essa passagem. Continuando, diz assim: Deus, e somente Deus, é o Senhor da consciência. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do ser humano, inerente à sua natureza moral e espiritual. Por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. Né? Lá em Daniel, a gente tem um ponto aqui muito bom que o autor colocou aqui. Em Daniel, nós temos aquela passagem do rei Nabucodonosor, quando está prestes a jogar os servos do Senhor, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha. E eles falam sobre isso, que eles servem ao Senhor, não importa o que vão fazer com ele, mas eles têm essa liberdade, esse direito de cultuar ao Deus em que eles creem, né? Isso é muito bacana, isso, quando a gente vê, estuda o livro de Daniel, essa liberdade que o próprio Deus dá, né? Essa liberdade que o próprio Deus dá de cultuar, né? De cultuar a Ele, ou você escolhe o caminho que você quer seguir, né? E nós, pela misericórdia de Deus, pela graça, né? Pela graça nós servimos ao nosso Deus vivo, ao nosso Deus poderoso, ao nosso Deus santo, né? E continuando aqui, meus irmãos, a gente vamos discutir aqui alguns tópicos importantes, né? A liberdade religiosa é uma das maiores conquistas do povo batista, ao lado da separação entre igreja e Estado. E isso é uma conquista maravilhosa, uma conquista abençoada que nós temos como povo brasileiro, né, de estarmos cultuando ao Senhor, de estarmos louvando ao Senhor, e também sobre essa separação que ocorreu no passado, né, essa separação entre igreja e Estado. Isso foi formidável, isso foi fantástico, porque essa separação ajudou muito, né, não só em termos intelectuais, em termos sabe, de crescimento, envolveu vários aspectos da vida do povo brasileiro, principalmente, nós estamos falando sobre liberdade religiosa aqui no nosso país também, e também podemos também falar de liberdade religiosa também em um contexto também amplo, num contexto mundial, né? Essa liberdade, essa separação que deu a autonomia à igreja, né, de poder conduzir o seu caminho, e autonomia também ao Estado, que era subordinado também à igreja também, né? Então houve essa separação que abençoou, trouxe grande crescimento, não só para o Estado também, como também para as religiões também, né? E o cristão deve pagar os impostos e taxas, uma vez que delas advirão recursos para as obras e melhorias da sociedade. Nós temos aqui um ponto, né, importante. Jesus deixou esse exemplo, né? Esse exemplo quando ele disse que dai a César o que é de César. Então, nós como povo de Deus, nós como servos do Senhor, temos essa obrigação de estarmos também cumprindo com o nosso dever cívico, de estar pagando nosso imposto também, de estar andando corretamente diante do Estado e diante também do Senhor, diante da palavra de Deus. E outro ponto importante é a obediência à Constituição Federal e às demais leis do país, é dever do cristão e da igreja. Isso aí é o que a gente estava lendo. Nós estamos lendo aqui em Romanos 13, né, da obediência às autoridades. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem
e terás louvor dela. Esse é o nosso papel. O nosso papel é andar bem, é andar consciente, numa consciência tranquila, numa consciência livre, né? Estarmos sempre pensando no bem ao próximo. Então nós não temos que temer a autoridade. Não é a nossa preocupação, de forma alguma, temer a autoridade, porque nós procuramos fazer as coisas que são corretas, aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é correto, né? E visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, aí você teme, né? Quem pratica o mal, né? Quem pratica o roubo, quem pratica os homicídios, quem pratica diversas formas de crime, esse sim, tem que temer o Estado, porque o Estado vai agir, vai operar conforme a sua lei, conforme manda a Constituição, e será punido, né, com rigor. E é necessário que ele seja sujeito não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever de consciência. Isso aí, consciência. Por esse motivo também, pagar os tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. O que foi comentado aqui sobre o que Cristo falou, né? Os tributos, a responsabilidade dos impostos, esse é o papel também do cidadão brasileiro, né? E nós, como servos do Senhor, esse é o nosso papel, esse é o nosso papel também, né? De estarmos cumprindo a nossa obrigação. Vamos também, meus irmãos, dar aqui uma passada também no nosso segundo tópico aqui da revista, o que significa ordem social, né? Eu vou estar lendo aqui um pouco. Para nós batistas, o cristão tem o dever de participar em todo esforço que tende ao bem comum da sociedade em que vive. Entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do Evangelho, o bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens, que depende basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva, né? Nós temos aqui o texto de Mateus 5, o Sermão do Monte. Esse é um texto muito importante para nós, nesse momento, estarmos trabalhando um pouquinho essa ordem social. O que significa ordem social? E comparando ela com o Sermão do Monte, né? O que Cristo quis dizer em alguns pontos aqui. O Sermão do Monte fala sobre as bem-aventuranças, né? Que Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, e bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Também bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E essa bem-aventurança, se a gente fizer um paralelo aqui sobre ordem social, Jesus fala sobre a verdadeira felicidade, né? Dentro de uma sociedade, nós temos que buscarmos felicidade, não só a nossa felicidade, mas também a felicidade do próximo, né? A felicidade, ela não está simplesmente nas coisas que nós vemos, né? É uma atitude do coração. Ela não é um pagamento de nossas virtudes, mas é um presente. Um presente da graça. Não é algo que conquistamos por esforço, mas é um dom que recebemos pela fé. O que o mundo promete e não consegue dar, Jesus oferece gratuitamente. Não é um caminho aberto da terra para o céu, mas do céu para a terra. Não é algo que fazemos para agradar a Deus, mas o que Ele fez para nós. Não é prêmio, é um presente, não é merecimento, é a graça do Senhor. A felicidade ela consiste numa correta relação com Deus. Nós temos aqui as duas primeiras bem-aventuranças, elas falam de uma correta maneira de nos aproximarmos de Deus, né? Feliz é o humilde de espírito e o que chora,
esses conceitos estão na contramão dos valores do mundo. Né? Podemos ver que realmente esses conceitos estão na contramão dos valores do mundo, que valorizam a arrogância e a presunção. Né? A palavra grega para humilde, pitócoros, significa pobre, carente, desprovido completamente dos bens mais necessários. Né? As pessoas estão completamente desprovidas dos bens mais necessários. E é um mendigo que nada tem para reivindicar. Feliz é o homem que se aproxima de Deus sabendo de sua total falência espiritual. E é dessa maneira, agarra-se à graça de Deus. Né? A palavra para choro era usada para descrever o choro pela perda de um ente querido, profundo, doloroso e amargo. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e sente tristeza diante de Deus, pelas mazelas do coração. Os que se aproximam de Deus conscientes de sua total necessidade, lamentando pelos seus pecados, são muito felizes. São felizes porque recebem consolo e também a herança do reino de Deus. Então, irmãos, a felicidade, né, esse bem social para nós como povo de Deus, do lado espiritual, do lado bíblico, né, a felicidade ela consiste numa correta relação conosco, né, uma correta relação comigo mesmo, né, e com Jesus. Né? Jesus disse que os mansos e os puros de coração são bem-aventurados. Né? Os mansos e os puros de coração são bem-aventurados. Uma pessoa mansa, ela tem um controle de si mesma. A palavra grega, praus, era usada para um animal domesticado. Ele tem força, mas usa essa força para o bem, não para o mal. Alguém sem domínio próprio arruína a própria vida e a vida dos outros. Uma pessoa feliz igualmente cuida da fonte de sua própria alma, vela pela pureza do seu coração. Então são coisas que estão aqui na palavra do Senhor, que nós trazendo para a nossa sociedade, para o nosso convívio, para a nossa ordem social, dentro de uma sociedade. Nós, como povo de Deus, nós temos o mapa, nós temos a receita, nós temos aquilo que veio do Senhor, para a nossa vida, para o povo de Deus, para estarmos juntos dentro de uma sociedade, né? Nós atuarmos, né, junto com termos uma liberdade religiosa, termos uma ordem social e dentro dessa lei, né, do Estado, dentro da palavra do Senhor, nós podemos caminhar lado a lado, termos uma harmonia, né, entre esses dois pensamentos aqui, essa liberdade religiosa e a ordem social. Nós podemos caminhar junto, né? Podemos caminhar junto. E esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel como servo do Senhor. Esse é o nosso papel, respeitarmos o próximo, ajudar o próximo, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante. O próximo tópico, meus irmãos, na revista é a harmonia dos dois princípios para viver nesse mundo. Né? Liberdade religiosa e ordem social são princípios convergentes para a construção de uma sociedade muito melhor. Somos livres para sempre fazermos o bem ao próximo. Isso aí, temos essa liberdade, né, de fazermos o bem ao próximo, né, de estarmos sempre contribuindo, sempre ajudando, sempre cuidando, sempre atento às necessidades que apresentam o próximo. Né? O cristão tem o dever de participar em todo esforço que tende ao bem comum da sociedade em que vive. Nós, como cristãos, nós temos o dever de participar, de nos esforçarmos para que o bem comum de uma sociedade ela possa ser produtiva, ela possa crescer, possa ser operante. Né? A nossa liberdade religiosa não condiz com uma alienação ou omissão em relação aos problemas sociais, como justiça, trabalho escravo, fome, aborto, feminicídio, imoralidade, corrupção, violência. Então a nossa liberdade, nós temos a liberdade, mas também nós não podemos viver alienado, cego, né? Não podemos viver omisso às injustiças, às coisas que acontecem. Então nós também podemos tomar providência, nós também podemos reivindicar através das leis, né, do Estado, podemos procurar os nossos direitos, podemos exigir também, e isso é importante, não só estarmos cegos, estarmos alheios também ao problema do outro,
né? Devemos estar atentos também à dificuldade do nosso próximo. Aí entra o nosso papel como cristão, né? Aí entra o nosso papel como servo do Senhor, né? Estar atento à dificuldade, estar atento ao que o próximo está sofrendo, né? Então, esse é o nosso papel. E, continuando aqui um pouquinho, meus irmãos, vamos estar lendo um pouquinho. A nossa liberdade deve nos levar à prática da diaconia, é uma palavra muito bacana, diaconia, né? Ou do serviço, né? Primeiramente aos que mais precisam, os libertos em Cristo Jesus. E como seres sociais, devemos servir ao nosso semelhante, praticando a justiça e a solidariedade no mundo egoísta, narcisista e hedonista, né? Isso aí, uma vez libertos por Cristo, Jesus, e como seres sociais, devemos servir ao nosso semelhante, praticando a justiça e a solidariedade no mundo egoísta, narcisista e hedonista. O mundo é arena, né? O mundo é arena. Então, a gente, como servo do Senhor, como essa liberdade que nós temos, né, essa liberdade religiosa, liberdade de pregar, liberdade de levar a palavra do Senhor, e automaticamente, diante dessa liberdade religiosa que nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, de levar pessoas a serem libertas, né, libertas em Cristo Jesus, né? Como seres sociais, nós devemos servir a nosso semelhante, devemos praticar a justiça, né? E é importante porque quando a gente, diante dessa liberdade, nós temos o mundo é a arena, o mundo é o nosso espaço, o mundo é o local onde nós temos a liberdade de estarmos ali ganhando pessoas para Cristo, trabalhando, atuando, a igreja indo, levando a palavra. O mundo é o campo, o mundo está aberto, né? A nossa sociedade, né? O nosso povo, ele está aberto, o campo está aberto, podemos atuar, podemos ir, falar, pregar, sem ter aquela repressão do Estado, né? Nós temos essa liberdade. É lógico que a gente tem que atuar dentro da conformidade da lei também, do Estado também, respeitando sempre ao próximo, né? E um ponto importante também, o Evangelho veio para isso, o Evangelho veio para libertar as pessoas, tirar as pessoas do cativo, né? Não se fala muito em ação social, se fala muito em ajuda ao próximo, se fala muito nisso, mas o papel principal do Evangelho é a salvação. A gente, quando vai lá no livro de Mateus, a gente vê João Batista pregando, né? A palavra de João Batista é: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, o Evangelho é o Evangelho de arrependimento, o Evangelho de renovação com Cristo, o Evangelho de renovação com Cristo, andar com Cristo, comunhão com Cristo, fazer a vontade de Cristo, buscar na palavra do Senhor a orientação, como agir, como atuar diante da dificuldade que o mundo apresenta, que possam vir confrontar a igreja. Nós temos aqui a nossa palavra do Senhor, nós temos o nosso mapa seguro, né, a qual nós podemos confiar, podemos buscar. E é um ponto importante que eu destaquei, porque se fala muito nisso, muito em ação social, muito em ajuda ao próximo, é importante. Isso é consequência do Evangelho, mas o ponto fundamental do Evangelho não é isso. O ponto fundamental do Evangelho é nós nos arrependermos, nos voltarmos para Cristo, sermos libertos por Cristo. É a nossa salvação, que através da graça ela nos alcançou. Então esse é um ponto importante também de estar destacando aqui para os irmãos. E vamos estar, irmãos, já partindo para o final, né? Vamos estar lendo mais um tópico aqui da nossa revista, a liberdade religiosa e a ordem social devem ser vistas por nós na perspectiva bíblica. Antes da nossa Constituição de 1988, a nossa lei maior é a palavra de Deus, né? Nós somos livres para fazermos a vontade de Deus neste mundo, sendo excelentes cidadãos dos céus e da terra. Devemos orar, trabalhar e exercer o nosso poder de votar para as mudanças necessárias no país. Uma sociedade justa contempla a liberdade religiosa e a ordem social. Nós, os batistas, contribuímos para grandes avanços sociais no mundo, especialmente na defesa da democracia. Rejeitamos
toda a sorte de escravidão, manipulação, imoralidade, corrupção e demais atos nocivos à vida, e buscamos a construção de uma sociedade justa e inclusiva, especialmente com os mais pobres, eliminando a miséria. Um ponto importante aqui, nós como cidadãos brasileiros, nós votamos, isso, temos o direito de votar. Então, ao mesmo tempo que nós votamos como cidadão, a igreja está dentro de uma sociedade, a igreja está dentro de um Estado. Então, nós somos cidadãos, fazemos parte de uma igreja e votamos. Então nós também temos o nosso direito, temos direito de exigir também as coisas também, para nosso benefício. Nós temos todos esses direitos, nós temos o direito de opinar, da opinião, de lutar, de falar, mas de uma maneira correta, de uma maneira segura, de uma maneira com base na lei, e acima de tudo de uma maneira bíblica, usando a Bíblia. Isso é muito importante, isso é fundamental para nós, E dessa forma, meus irmãos, com esse entendimento, que nós estamos adquirindo aqui sobre a liberdade religiosa, sobre a ordem social, como a igreja, como nós, servos do Senhor, devemos estar atuando, como devemos estar atuando dentro de uma sociedade para melhor, para o benefício do próximo, para o nosso benefício, para o benefício da nossa igreja, do nosso corpo de Cristo. Então devemos sempre estar, irmãos, conscientes, sempre buscando aprender, sempre buscando estar ciente das coisas, sempre buscando entender, ver o que está acontecendo em volta, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo dentro do nosso país. Devemos estar atentos para isso, devemos estar com nossos olhos, com nossa mente aberta, preocupado com isso e buscando sempre melhoria. Mas acima de tudo, meus irmãos, não podemos esquecer que somos crentes, somos servos do Senhor, somos servos de Cristo, e a nossa base maior, a nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui na nossa EBD online, e que Deus possa estar abençoando grandemente a vida dos irmãos nesse sentido, e que possamos juntos, meus irmãos, fazer da nossa sociedade, da nossa comunidade, uma comunidade melhor em ambos os sentidos, e principalmente no sentido espiritual. O Evangelho ele liberta, o Evangelho ele cura, ele restaura, ele dá uma nova vida, um novo sentido para cada ser humano que busca e quer também. E que Deus nos abençoe. Amém.